o hasteamento da bandeira do Leão e Sol, a bandeira da autoridade do Irã, na vergonhosa embaixada da República Islâmica em Copenhague, Dinamarca. A Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão declararam sua prontidão para garantir a passagem segura pelo estreito. A maior moeda de troca do Irã, o Estreito de Hormuz, transformou-se em um laço em torno de seu próprio pescoço. Teherã fechou o estreito e exatamente 400 navios de carga maciços ficaram encalhados na costa de Omã. Em apenas alguns dias, os preços globais do petróleo dispararam. As linhas de abastecimento de energia da Europa foram cortadas e as economias das potências globais foram lançadas na linha de fogo. No entanto, a aposta estratégica de Teherã saiu pela culatra. 22 nações importantes assinaram uma declaração militar conjunta sem precedentes para pôr fim a este caos nos mercados de energia. Elas decidiram enviar navios de guerra, frotas de varredura de minas e patrulhas aéreas diretamente para o Estreito de Hormuz. Este movimento muda fundamentalmente a natureza da guerra. Então, como as coisas chegaram a este ponto de repente? Anteriormente, a OTAN havia se recusado categoricamente a entrar nesta guerra. Um grupo de 22 países, a maioria deles da OTAN, mas também Japão, Coreia, Austrália, Nova Zelândia, os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, a maioria dos outros países da OTAN se unindo para implementar sua visão de garantir que o Estreito de Hormuz esteja livre, esteja aberto, assim que isso for possível. Os Estados Unidos estavam tentando realizar essa operação massiva, em grande parte por conta própria, com apenas o apoio de Israel e limitado apoio do Golfo. Isso até que o Irã cometeu aquele erro fatal. Segundo a Reuters, o Irã atacou a enorme instalação de GNL e Ras Laffan, no Catar. A Bloomberg relatou que os danos chegaram a impressionantes 20 bilhões de dólares. Os preços do gás natural na Europa dispararam 35% da noite para o dia. As importações de petróleo bruto do Japão efetivamente pararam. E aqueles países que de repente declararam "esta não é a nossa guerra", perceberam dolorosamente que o que estava realmente queimando eram suas próprias carteiras. Quando o calendário marcou 19 de março, o botão de pânico já havia sido pressionado nas capitais europeias e asiáticas. O Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão emitiram uma declaração conjunta simultaneamente. Os ataques do Irã foram condenados. Foi anunciado que seriam tomadas medidas para estabilizar os mercados de energia e que estavam prontos para contribuir com esforços adequados para garantir a passagem segura pelos estreitos. No mesmo dia, essa declaração se expandiu e evoluiu para uma enorme coalizão militar global. Um total de 22 nações lideradas pelos Estados Unidos assinou um acordo para uma operação militar conjunta. Esta estrutura de força híbrida, composta por 22 países, decidiu implantar ativos navais, sistemas de defesa submarina e veículos autônomos diretamente nas águas do Estreito de Hormuz. A principal força motriz por trás desta enorme coalizão, no entanto, foi a pressão implacável vinda de Washington. O presidente Donald Trump quebrou os limites da diplomacia ao receber a primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi no Salão Oval. Trump, que exigiu apoio militar direto do Japão, uma nação 90% dependente do petróleo do Golfo, mencionou o evento mais traumático da Segunda Guerra Mundial. Quem entende melhor de surpresa do que o Japão, certo? Por que você não me contou sobre Pearl Harbor, certo? Você sabe. A referência direta de Trump a Pearl Harbor como um exemplo de defesa contra ataque surpresa causou um choque na delegação japonesa. Esta foi uma mensagem clara para os aliados. Vocês não têm mais o luxo de ficar à margem. Vocês irão enviar suas frotas para o Estreito de Hormuz. Então, como exatamente essa enorme coalizão de 22 nações formada a portas fechadas conduzirá operações nas águas do Estreito de Hormuz? O plano consiste em 4 fases distintas. Fase 1, desminagem. A coalizão lançará uma operação de varredura usando navios caça-minas, veículos subaquáticos não tripulados e helicópteros especialmente equipados. Com o apoio do Reino Unido e do Japão, esta operação levará semanas, talvez meses, mas seu mero início tranquilizará os mercados. A segunda fase é a escolta de petroleiros. Esta é a versão moderna da Operação Ernest Will, de 1987. Forças navais de 22 países assumirão deveres de escolta rotativos. Este passo por si só distribuirá o fardo atualmente sobre os ombros dos Estados Unidos e garantirá efetivamente a passagem segura pelo estreito. A terceira fase é a patrulha aérea e vigilância costeira.
Uma rede de vigilância aérea será estabelecida para monitorar os mísseis costeiros do Irã, os locais de lançamento de drones e os movimentos de barcos rápidos. Esta rede de vigilância em camadas, formada com a adição de elementos dos Estados Unidos, Austrália, Arábia Saudita, Reino Unido e Catar, tornará as táticas de atirar e correr do Irã quase impossíveis, pois cada movimento será detectado em tempo real. A quarta fase é a destruição sistemática das capacidades de ataque costeiro do Irã. A Força Aérea da Coalizão, em coordenação com os porta-aviões dos Estados Unidos, começará a atacar as baterias de mísseis do Irã, bases de drones e abrigos de barcos rápidos implantados ao longo da costa. Isso significa limpar o estreito não apenas de minas, mas também das capacidades ofensivas do Irã. Além disso, este bloqueio está se intensificando. Um terceiro porta-aviões dos Estados Unidos está a caminho. 2.500 fuzileiros navais estão sendo enviados para a região, e até mesmo uma operação terrestre visando a ilha de Karg está agora em consideração. Além de tudo isso, há também uma dimensão econômica na situação. A Agência Internacional de Energia liberou 400 milhões de barris de reservas de petróleo. Os países da coalizão estão exigindo aumento da produção dos produtores de petróleo. O oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita já está operando a plena capacidade. O objetivo é reduzir os preços do petróleo para abaixo de $100 e frustrar completamente a estratégia do Irã de criar uma crise energética global. No momento em que esta frota internacional chegar ao Estreito de Hormuz, a tão propagada doutrina naval assimétrica do Irã colapsará completamente. A Marinha da Guarda Revolucionária está presa em suas próprias águas. Para Teherã, cuja capacidade de colocação de minas já foi reduzida em 90% pelos Estados Unidos e cuja frota perdeu mais de 130 navios afundados no mar, esta coalizão significa um colapso militar definitivo. Os comandantes iranianos estavam emitindo ameaças, declarando: afundaremos cada embarcação inimiga. No entanto, essa ameaça está rapidamente se dissolvendo e tornando-se sem sentido diante do guarda-chuva aéreo impenetrável, estabelecido conjuntamente por 22 países e dos escudos de destroyers equipados com sistemas de combate Aegis. O levantamento de facto do bloqueio no estreito por uma força militar multinacional torna a tática de chantagem de Teherã de cortar o fluxo de petróleo contra atores globais permanentemente obsoleta. O bloqueio militar nas águas do Estreito de Hormuz é apenas a face visível da crise. A verdadeira devastação enfrentada pelo Irã é um processo irreversível de isolamento que avança silenciosamente através de canais diplomáticos e redes financeiras globais. A campanha global para deslegitimar o Irã, liderada pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, deu frutos. Seguindo a União Europeia, os Balcãs e muitos países europeus designaram oficialmente o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã como uma organização terrorista. O número total ultrapassou repentinamente 33. Este movimento não é apenas uma condenação diplomática. É o desmantelamento completo das redes financeiras restantes, empresas de fachada e canais logísticos dos guardas revolucionários na Europa e nos Balcãs. O congelamento de contas bancárias, a revogação de vistos de negócios e o bloqueio imediato de transferências de cargas suspeitas irão prejudicar severamente a capacidade do IRGC de conduzir operações no exterior. Desde que as áreas cinzentas e instituições intermediárias anteriormente usadas para contornar sanções agora serão classificadas como parte do financiamento do terrorismo internacional, o risco de fazer negócios com o Irã tornou-se inaceitável para empresas globais. Ao estrangular o estreito e eliminar efetivamente suas receitas de petróleo, Teherã também perdeu canais alternativos para a entrada de moeda estrangeira, além deste golpe diplomático. Este estrangulamento financeiro e diplomático externo está inevitavelmente desencadeando uma grave convulsão no fronte doméstico. O contrato do Estado com o povo prometendo prosperidade, segurança e estabilidade foi destruído diante dos olhos de milhões. Em áreas metropolitanas onde o acesso a alimentos básicos e água potável está se tornando cada vez mais difícil, a crise econômica está levando a agitação civil nas ruas a um ponto incontrolável. A estratégia do regime de acalmar as massas com histórias de inimigos externos está sofrendo uma derrota esmagadora diante da fome real e da privação que se desenrola nas cozinhas das pessoas. As tentativas das camadas superiores da burocracia e da elite militar de fugir do país com seu capital, em antecipação ao colapso iminente, revelam a extensão da podridão interna. Quando visto de uma perspectiva mais ampla no tabuleiro geopolítico, o colossal erro de cálculo nas estratégias do Irã vem à tona. Os aliados globais do regime, de quem se espera apoio incondicional em tempos de crise, caíram em um silêncio profundo e revelador.
Grandes atores como a China e a Rússia estão exibindo uma completa paralisia diplomática e militar diante da força naval massiva de 22 nações reunidas nas águas do Estreito de Hormuz. A administração de Pequim, que obtém a esmagadora maioria de seu petróleo bruto importado diretamente dos portos iranianos, não pode arriscar um confronto direto contra este anel de ferro formado pelos Estados Unidos e seus aliados. Petroleiros com bandeira chinesa estão tentando passar pelas águas escuras do estreito através de rotas complexas e isenções temporárias. No entanto, os tomadores de decisão em Pequim estão evitando os enormes custos de se envolver em um conflito direto com a coalizão massiva. As dinâmicas da equação em que Moscou se encontra, no entanto, apresentam um impasse muito diferente. Embora a Rússia possa se beneficiar economicamente dos altos preços do petróleo desencadeados pela crise no Estreito de Hormuz, sua capacidade de manobra estratégica está severamente limitada. O Kremlin, lutando para manter sua economia à tona sob as duras sanções do Ocidente, vê esses aumentos de preços como uma tábua de salvação. No entanto, Moscou está em apuros na Ucrânia. À medida que a guerra extenuante continua, a Rússia não tem capacidade para fornecer ao Irã proteção naval ou aérea no Golfo. O apoio que a Rússia pode oferecer está longe de mudar a situação no terreno. Está limitado a um compartilhamento restrito de inteligência por satélite realizado nos bastidores. Na frente de aliados tradicionais como o regime sírio e a Coreia do Norte, prevalece um profundo silêncio diante da pressão criada pelas marinhas modernas reunidas nas águas do Golfo. A narrativa muito divulgada do eixo de resistência do Irã rapidamente desmoronou quando confrontada com a realidade de um conflito quente. Além disso, nações muçulmanas importantes na região, como Catar, Arábia Saudita, Omã e os Emirados Árabes Unidos, se aliaram à coalizão global contra o caos criado por Teherã. Esta imagem demonstra que o conflito não é apenas uma tensão entre os Estados Unidos e o Irã, mas que o Irã está em guerra com a estabilidade de toda a região. O mundo, diante do isolamento silencioso do Irã, está testemunhando as dores de parto de uma nova ordem global. Aqui, a análise-chave que surge é esta. Quando uma coalizão de 22 nações representando uma parte significativa do poder aéreo e naval do mundo está à sua porta, quais opções militares restam? Em um cenário de guerra convencional onde forças regulares se enfrentam, a probabilidade de sobrevivência das forças militares iranianas é, segundo cálculos de analistas militares, próxima de zero. As fragatas da geração mais antiga e os barcos de ataque rápido de tonelagem leve no inventário da Guarda Revolucionária são capazes de ser devastados em segundos dentro do enorme anel de morte formado por jatos lançados de porta-aviões e sistemas de combate Aegis. Dentro desta equação sem esperança, o caminho que Teherã está seguindo não é uma estratégia de vitória, mas uma doutrina de negação de acesso focada em fechar a área para o inimigo. Eles possuem apenas 3 cartas assimétricas, difíceis de implementar, mas com potencial de perigo. A primeira opção envolve operações de mineração encobertas. Um cenário está sendo avaliado em que minas inteligentes são implantadas à noite nos pontos cegos do estreito, usando mini-submarinos da classe Gadir, que não deixam assinatura de radar, e embarcações disfarçadas como barcos de pesca civis. A segunda opção é explorar o terreno acidentado da costa. O plano é lançar ataque surpresa contra navios da coalizão, usando mísseis antinavio das classes Noor e Kader, disparados de túneis labirínticos escavados nas encostas íngremes da Cordilheira de Zagros, voltadas para o Golfo. A terceira e última carta é lançar procuradores regionais na briga. Ao ordenar que os Houthis no Iêmen ataquem rotas comerciais no Mar Vermelho, o objetivo é dividir a atenção e o poder de fogo da frota internacional entre Bab el-Mandeb e o Estreito de Hormuz. No entanto, nenhuma dessas medidas tem peso suficiente para derrotar militarmente a coalizão. O objetivo é elevar os custos de seguro a níveis astronômicos ao atingir um petroleiro ocidental ou um caça-minas. O objetivo é abalar a vontade política da coalizão, criando pânico na esfera pública global. Esta abordagem é menos um golpe militar magistral e mais a própria personificação de uma doutrina suicida assimétrica de alto risco destinada ao fracasso. O resumo estratégico deste quadro sombrio revela um dos enormes efeitos bumerangue raramente vistos na história geopolítica. Enquanto os tomadores de decisão em Teherã assumiram que fechar os portões do Estreito de Hormuz colocaria a economia global de joelhos, eles caíram na armadilha que haviam armado. Todas as pontes diplomáticas e econômicas para o continente europeu foram irrevogavelmente destruídas.
Elementos militares foram incorporados em redes terroristas globais, e as marinhas modernas de 22 nações foram convidadas para suas próprias costas. Enquanto Pequim e Moscou observavam essa derrota estratégica de longe e em silêncio, as superpotências mundiais entraram na briga sem hesitação para proteger seus próprios interesses econômicos. A famosa carta de chantagem do Irã foi queimada na mesa. Presa no ponto de estrangulamento assimétrico que criaram e cercada por uma força militar massiva, Teherã está sendo deixada para se afogar impotente no centro da tempestade que desencadeou. O grande esquema do regime foi esmagado por uma derrota esmagadora em suas próprias águas. A única questão que resta é: Teherã aceitará este cerco e se sentará à mesa, ou queimará suas últimas cartas e será enterrada na escuridão do desespero. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado, Nuzikura.